Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Salmo número 121, e com estas palavras de alento, palavra do Senhor, palavra de Deus para as nossas vidas, Deus que nos guarda, que sempre está ao nosso lado, que guarda a nossa entrada e a nossa saída, onde nós estivermos, o Senhor está conosco, porque nós somos seus filhos e Ele nos ama. Com estas palavras eu quero desejar a você, meu irmão, a igreja IPI de Vila Formosa, a paz do Senhor. E vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus agora em oração, buscando assim a presença dele em nossas vidas. Poderoso e santo Deus, é maravilhoso poder estar diante de Ti mais uma vez, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, nesta noite de culto, de louvor e adoração a Ti, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor nos aceite na Tua presença, Senhor, que o nosso louvor e a nossa oração suba com um aroma suave diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, a Tua igreja reunida, Senhor, para buscar a Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo Teu cuidado, Tua orientação, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para oferecer o nosso culto, a nossa adoração a Ti. Queremos Te pedir que o Senhor nos aceite, ó Deus, que a Tua palavra venha falar conosco nesta noite e que o Senhor se alegre da nossa presença diante de Ti, ó Deus. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus, porque somos fracos, devedores, e precisamos de Ti, Senhor, mas nós estamos aqui com o nosso coração e a nossa mente diante de Ti, ó Deus. Te pedimos que o Senhor olhe para nós, ó Deus, nesta noite. Aceite, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo quem me escolheu, por isso certo estou que nunca vai falhar. E então, se a vida escurecer e eu já não souber pra onde caminhar, pra Ele a mão vou estender, nele me esconder, Ele pode me guardar.
Graça e paz, irmãos. Eu vou fazer a leitura em Salmos 25, do 1 ao 5. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não sejas eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu é o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração de súplica, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor eterno Deus, santificado seja o teu nome, Pai eterno do céu. Senhor, te entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, Pai. Te entrego nas tuas mãos a vida de cada irmão da igreja e de suas famílias, Senhor eterno Deus. Pai eterno, te entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos os irmãos, Pai. Tende piedade de nós, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Pai eterno do céu. Que somos falhos, Senhor. Somos falhos, temos muitos pecados, Pai eterno do céu. Te peço misericórdia, Senhor. Te peço também que abençoe a todos, Pai eterno. Abençoe a todos que estão assistindo esse culto, Pai eterno. Perdão por tudo, Senhor. Perdão pelas minhas falhas. E te agradeço, Pai eterno do céu, também pelas nossas vidas, Pai eterno. Assim que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Contra os males deste mundo
Te exaltamos, Senhor. Toda glória pertence a Ti. Nossa vida está em Tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, a sensibilidade de percebermos a Tua grandeza, sentimos o Teu poder e a Tua glória invadindo a nossa alma, a nossa mente. Clamamos, Jesus, por avivamento. Clamamos, Jesus, para que a nossa vida esteja alinhada com o Senhor. Aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai, faça. Nós Te exaltamos porque reconhecemos que Tu és Deus. Queremos ser guiados como meninos, guiados por um Pai protetor, sábio, amoroso, bondoso, compassivo, que sabe o que faz. Toma-nos em Teus braços, Senhor. Acolha-nos do jeito que estamos. Ninguém aqui é indigno da Tua presença, porque o Senhor nos ama, e em Cristo o Senhor nos faz Teu filho, Tua filha. Então nesta hora nos curvamos, Te adoramos. Vem com poder, Espírito Santo. Vem com Teu poder, constrangendo corações, abrindo olhos, abrindo ouvidos, abrindo, rasgando corações. Que haja conversão, que haja transformação, que haja restauração. Que o Senhor seja exaltado. A Tua verdade prevalece. E nos curvamos em humildade para reconhecer que tudo vem de Ti, e das Tuas mãos devolvemos para Ti. Aleluia. Amém, amém. Vamos nos assentando neste Espírito. A palavra do Senhor prevalece. E quando nos unimos, quando nos encontramos como igreja, assim como estamos agora, o Espírito do Senhor mais uma vez vem com poder sobre nós, como Atos 2. O quórum da igreja é formado por 2 pessoas, 2 ou mais, se reúnem em nome do Senhor para ouvir dele a sua palavra. Ele vem com poder para transformar, para que haja convergência, para que haja clareza. E o nosso desejo nessa noite é que os nossos ouvidos estejam atentos. Em meu coração há um desejo muito grande de ser muito franco com a igreja, muito honesto, falar o que precisa ser dito dentro daquilo que o Senhor nos orienta. Mas a mesma diligência que quero ter, a mesma responsabilidade que quero ter em falar, eu desafio a igreja a ouvir, com o mesmo temor, com a mesma diligência. Quem sabe nesta hora você pode fazer esta oração em teu coração, dizendo: Senhor, eu quero Te ouvir. Senhor, eu quero Te ouvir. Na noite de ontem, a pastora Andréia, no nosso culto de jovens e adolescentes, pregou sobre a vida de Noé. Hoje pela manhã, nosso pastor Rodolfo Montosa, pregou sobre a vida de Moisés. Na próxima terça-feira, pastor Leandro vai pregar sobre a vida de Davi. E agora à noite estamos falando sobre a vida de Samuel. E convido a querida igreja a abrirmos juntos a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Você que está em casa pode nos acompanhar fazendo a leitura bíblica com seu celular ou com sua Bíblia. Todos nós aqui estamos atentos para ouvir o que o Senhor tem nesta hora. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Leremos por enquanto apenas o versículo 10, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, porque nós vamos estudar um pouco a vida deste lindo personagem, cuja história é riquíssima e certamente vai nos desafiar e nos edificar nesta hora. 1 Samuel 3,10 nos diz assim: Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala,
eu estou ouvindo. Esta é a nossa oração desta noite. Pode falar, Senhor, estamos atentos à Tua voz. Pode falar, Senhor, porque sabemos que a Tua voz é doce, é meiga, e ainda que possa constranger, como um pai que às vezes disciplina o filho, nós queremos, em temor e tremor, ouvir o Senhor nesta hora. Abra o seu coração, abra a sua mente. Deus está falando. Quem foi Samuel? Seus pais se chamavam Eucana e Ana. Poderíamos nessa noite, por exemplo, pregar a respeito de Ana, cuja fé creu no milagre. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. O pai de Samuel, um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, amava muito Ana. Mas a esterilidade no Antigo Testamento era bastante complexa. Era como que a ausência da bênção de Deus. E como Deus fala por meio da esterilidade, ainda que periódica. Foi assim com Ana, foi assim com Sara, com Rebeca, com Raquel. Personagens que aparecem na Bíblia para nos inspirar de que o Senhor é quem faz frutificar, é o Senhor quem faz milagre. E certa vez Ana foi até o templo, na cidade de Ramá, onde ficava o centro do tabernáculo, o centro espiritual do povo de Israel daqueles dias. E ela foi clamar no templo para que Deus fizesse um milagre em sua vida e lhe desse um filho. E Deus ouviu a sua oração. Olha o que diz o capítulo 1, versículo de número 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. E este é o significado do nome Shemuel, ou seu nome é El. Samuel tem o próprio nome de Deus, mas o significado também é pedido ao Senhor. Ele veio como um milagre para uma mãe se sentindo abandonada, amaldiçoada, e no milagre Deus enche o ventre dessa mãe, ela concebe e dá à luz um filho, a quem ela põe o nome de Samuel. E conforme ela havia prometido quando fazia suas campanhas de oração, assim como nós estamos vivendo jejum e oração neste mês de setembro, muitos de nós fazemos compromissos, pactos, firmamos alianças com o Senhor, pedimos por algo específico. E aqui então, eis uma mulher que enquanto orava, ainda estéril, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E fiel a este compromisso, então, no capítulo 1 ainda, nos versos 27 e 28, a palavra do Senhor nos diz: pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. O irmão, a irmã conseguem entender a profundidade deste pacto? Uma mãe que tem um filho, o único filho até aqui, fruto de um milagre, fruto de uma providência de Deus, e ela então pega este menino e diz assim: Senhor, ele é teu. Ela poderia mimá-lo, ela poderia fazer dele um grande companheiro para a vida, poderia protegê-lo, poderia tentar privá-lo das experiências dolorosas da vida, mas ela tem um compromisso: este filho pertence ao Senhor. Agora mesmo, Camila e eu estávamos com a pequena Beatriz no colo, filha de um casal querido da nossa célula, Bernardo e Tati. Enquanto brincávamos ali, eu estava orando, pedindo ao Senhor: abençoe a Beatriz. Todos os domingos no culto das 10, você que eventualmente vem nesses cultos, você sabe que nós temos
toda semana, um período de oração em favor dos nossos filhos. Milhares e milhares de filhos inscritos neste livro, que é um livro de intercessão, e toda semana um líder, um pastor da igreja está intercedendo em favor dos filhos da igreja. Quem tem o nome escrito neste livro? Levanta a mão. Meu nome está lá. Quem já escreveu o nome dos filhos neste livro? Levante a mão. Os meus filhos também estão ali. Não negligencie isto. E se você tem o hábito de orar pelos seus filhos, eu convido você a fazer isto mais uma vez agora. Diga assim: Senhor, eu abençoo o meu filho, eu abençoo a minha filha. Eu consagro ao Senhor o meu filho, eu consagro ao Senhor a minha filha. Pode parecer um clichê, pode parecer algo automático, mas faz toda a diferença no reino espiritual. Porque quem ouve a sua oração é o Deus dos impossíveis. É o Deus que já conhece a história dos nossos filhos. É o Deus que já pavimentou nos céus aquilo que nós haveremos de viver aqui na terra. Então orar ao Senhor consagrando é receber das mãos dele e no mesmo ato devolver a ele, dizer: toma, Senhor, os meus filhos em tuas mãos. Seja filho do coração, seja neto, seja qual for a tua história, consagre ao Senhor os teus filhos. Ele ouve, Ele acolhe, Ele cumpre um propósito. E este filho agora consagrado, então, desde menino, foi servir na casa do Senhor. No capítulo 2, versículo 11, nós vemos então que Eucana voltou para casa e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Ali em Siló havia então o santuário central de Israel, que era distante da casa deles. Eles deixaram o menino no tabernáculo para servir ao Senhor no templo. Naqueles dias, Eli era o sumo sacerdote e muito provavelmente ele recebia ali a fama de ser o líder, o representante do Senhor no meio do povo. E Eucana e sua esposa Ana não titubearam, porque já haviam consagrado Samuel ao Senhor no momento oportuno, quando ele foi desmamado, ainda muito pequeno. Ele foi levado até Siló e deixado na casa do Senhor para servir ao Senhor, servindo o sumo sacerdote Eli. Queridos, nós precisamos ter algumas convicções no coração. A aliança entre família e igreja ainda é o lugar mais seguro para educarmos nossos filhos. Não existe nenhuma organização sobre a face da terra mais competente e mais espiritualmente preparada do que a família e a igreja juntas. Até porque a família é a própria igreja. Mas é na igreja que nós investimos nos filhos para que reconheçam a voz do Senhor e sirvam-no naquilo para o que eles forem chamados. Ontem eu tive a alegria de postar uma foto com o Danielzinho nas redes sociais e recebemos muitos comentários, porque meu filho já está maior que eu, já tem um tempo. Ele tem apenas 14 anos e ele estava aqui neste momento servindo ao Senhor, filmando atrás desta câmera, transmitindo este culto. A minha filha está aqui na área infantil e em determinados momentos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, os nossos filhos em diversas etapas da vida dizem assim: papai, não queremos ir à igreja. Mas enquanto eles ainda têm a idade que têm, 14 e 10 anos, nós dizemos com frequência: você não tem essa opção. Porque a responsabilidade dos pais não pode ser negligenciada, e os nossos filhos precisam saber que enquanto temos responsabilidade sobre a vida deles, obviamente em determinada época da vida eles ganham sua independência, ganham sua autonomia, mas enquanto estão dentro de casa, enquanto estão como pequenos perto de nós, quem responde por eles somos nós. E lógico, os nossos filhos passam por diversas experiências. Os meus pais me consagraram ao Senhor, mas isso não me isentou de viver experiências e aventuras na adolescência e juventude
das quais não me alegro. Não me traz felicidade lembrar por experiências que eu passei pela minha adolescência e juventude. Mas eu sabia para onde voltar. Eu sempre tive um lar e eu sempre tive uma igreja. Essa igreja que me acolheu, essa igreja que me ajudou, essa igreja que por diversos momentos, em diversas etapas, épocas, pastores, líderes me acolheram, me ajudaram, arrancaram os carrapichos, pagaram um preço. Desde muito novo aprendi a tocar ao Senhor, e neste altar, nos idos de 1994, aprendi a tocar contrabaixo para servir ao Senhor como um adorador neste altar. No dia em que fiz 15 anos, dia 7 de fevereiro de 1994, neste altar, eu preguei pela primeira vez no Kyrios Music. Não estou me orgulhando, eu estou testemunhando. E o meu pai, um senhor de 80 anos, presbítero, todas as vezes que ele testemunha a respeito da família, ele diz assim: ensine a criança no caminho em que se deve andar. Quem foi Samuel? Alguém que aprendeu a servir, alguém que reconheceu, porque tinha sobre ele uma unção, e ele foi sacerdote. Capítulo 2, verso 18 diz que Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, não podemos negligenciar as crianças, ainda uma criança, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Ele entrou num caminho. E eu conheço alguns pais que dizem assim para seus filhos: não se envolva com a igreja. Cuidado antes de assumir qualquer liderança, responsabilidade, isso vai te custar um preço caro. E eu vejo filhos e filhas se dedicando aos estudos, se dedicando à carreira, se dedicando ao legado da família, sustentar o patrimônio, sustentar o sobrenome, mas não são encorajados a servir ao Senhor com a mesma proporção. Este menino foi uma espécie de aprendiz, colocado na casa do Senhor pelos seus próprios pais, sem medo de serem felizes. Não tenha medo de colocar o seu filho num caminho de serviço. Servir ao Senhor é uma grande aventura, mas amolece os corações mais duros, prepara para a vida. Eu vejo líderes de células que aprendem a fazer a edificação. Você sabe do que eu estou falando, você que está em célula. E na escola são os melhores oradores. Na escola são exemplo, porque ouvem o culto, se preparam para compartilhar a palavra como líder, como auxiliar, como alguém que vai ali liderar uma pequena reunião. Mas na escola se agigantam, porque são confrontados, são colocados num caminho de edificação na palavra do Senhor. Samuel teve este encaminhamento, e quando ele precisou de fé, ele não titubeou, ele sabia o que fazer. Recentemente estava conversando com alguém cujos filhos estão sem fé, e eu me compadeço, eu fico imaginando os meus filhos sem fé. Deve ser uma grande dor. Você que está, quem sabe, com seus filhos aí distantes do caminho do Senhor, eu realmente posso imaginar a dor. Meus filhos ainda são pequenos, ainda tem muita história, pequenos não tanto, né? 14 e 10 anos, mas só Deus sabe qual é o futuro que eles vão vivenciar. Mas conversando com esses pais, eu estava testemunhando de que não dá para parar de plantar, não dá para parar de semear, porque neste período, enquanto eu tinha cerca de 15 anos, a minha mãe faleceu de câncer aos 48 anos de idade. Mas eu posso dar esse testemunho porque eu nunca duvidei do Senhor, e até hoje eu me lembro como a igreja foi importante, os amigos foram importantes, mas a fé, a confiança na soberania do Senhor, e isso eu não aprendi aos 14, aos 15, isso foi plantado desde o berço. Isso foi plantado pelos meus pais. Eu estou dando esse testemunho, talvez essa não tenha sido a tua realidade até aqui, mas você pode se apropriar desta realidade daqui para frente. Um aprendiz de sacerdote, que no momento oportuno foi levantado como o primeiro profeta
depois do deserto, já na terra prometida, Canaã. Olha como é importante a gente semear na vida dos filhos, que no momento oportuno ele foi levantado. Capítulo 3, verso 19 e 20. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Profeta. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. Ele não foi aclamado, ele não foi nomeado, ele simplesmente surgiu por causa de seu ministério desde menino. As grandes lideranças surgem assim, não são colocadas de uma hora para outra. Elas vão conquistando o espaço, o respeito, porque vão amando tanto a Cristo e vão servindo tanto a Cristo, vão se submetendo à liderança de pessoas que, quando de repente se torna relevante, se torna um diferencial, um ícone, um exemplo, uma inspiração. E foi assim na vida de Samuel. E ele é um personagem tão importante, porque a Bíblia nos diz no capítulo 7, verso 6, que foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. E ele não foi apenas um juiz, ele foi o último juiz, porque foi por intermédio de Samuel que Deus instalou sobre o povo de Israel a monarquia, a era dos reis. E foi Samuel quem foi levantado pelo Senhor para ungir o primeiro rei de Israel, cujo nome era Saul. Então não foi por acaso que Samuel se tornou quem foi. Não foi por acaso que ele era um sacerdote, um profeta, um juiz. Houve um bastidor, houve uma intencionalidade, houve uma consagração, houve uma entrega. E agora Samuel está vivendo uma experiência com o Senhor. E eu te pergunto, o que aprendemos com Samuel? Em primeiro lugar, a lâmpada do Senhor está acesa. Veja comigo, por gentileza, os versos 1 a 4 do capítulo 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, preste bem atenção. Primeira frase do capítulo 3 diz: enquanto isso o quê? Precisamos voltar ao capítulo 2, a partir do verso 12 até o final. A Bíblia narra a decadência da casa sacerdotal de Eli. Eli tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. Seduziam mulheres, não tinham respeito pelas ofertas do Senhor, não tinham temor, não respeitavam a Deus. Por isso eles foram banidos do ministério sacerdotal. E mais para frente eles tiveram uma morte trágica, e a morte dos filhos gerou a própria morte do pai, o sacerdote Eli. Havia uma decadência do ministério profético e sacerdotal. E quando a Bíblia fala que as visões eram raras, que Deus não estava falando, é porque houve um silêncio sobre o povo de Deus. E quando há silêncio, nós precisamos aguçar ainda mais a nossa audição, porque Deus está prestes para fazer algo. Quando a Bíblia diz aqui, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, parte do ministério sacerdotal era manter a lâmpada do tabernáculo acesa. E Samuel estava próximo o suficiente, ele estava na casa do Senhor. E aqui há um trocadilho de percepções, porque quando a Bíblia fala que a luz ainda não havia se apagado e Eli estava quase cego, significa que em determinados momentos o povo de Deus vive uma escuridão espiritual. E cá entre nós, eu creio que nós estamos vivendo neste tempo pós-pandêmico, ou ainda na pandemia, nós estamos vivendo uma grande escuridão espiritual. Qual a origem do vírus? Como nós faremos para viajar o mundo com vacinação? Como serão as relações daqui para frente? Mas não apenas isso, nós estamos vivenciando momentos onde filhos mandam em paz.
Nós estamos vivenciando momentos onde a igreja está sendo amplamente questionada e se acovardando. Se a gente se posiciona, é tido como arrogante. Se não se posiciona, é chamado de em cima do muro. Onde estão os filhos e filhas que se levantam como voz profética? Nós estamos vivendo um tempo onde as polarizações ganham dia a dia noticiários e a gente fica como um louco, não sabendo em quem acreditar. Hoje, a Alemanha está elegendo seu primeiro-ministro. Não sei como está, se já terminou, não sei. Mas até agora há pouco estava bastante acirrada a disputa entre o primeiro e o segundo colocado. Mas esses dias, ouvindo uma reportagem num canal, numa estação de rádio, numa emissora, e como eu e você sabemos, hoje há comentários para tudo, pró e contra, e nós temos que filtrar o tempo todo. Os irmãos estão aqui comigo? De repente, um comentarista lá da Alemanha, ele disse bem assim: as eleições aqui na Alemanha são muito chatas, porque os candidatos se respeitam, não há polêmica na campanha, não há fake news. Quando eu ouvi tudo aquilo e eles criticando a eleição da Alemanha, eu falei, então quer dizer que o gostoso agora é mentira, é fake news, o gostoso é brigar, é polemizar, esse é o legal, fora isso é chato. Percebe como a gente vai sendo influenciado pelas notícias? E se a gente não tiver percepção diante do Senhor, para ouvir dEle o que Ele quer que nós ouçamos, nós vamos entrando nessa escuridão de trevas deste mundo jaz do maligno. Por que nós precisamos estar perto? Porque é perto de Deus que a gente ouve o que Ele tem para dizer. Essa proximidade, ela é espiritual. Você não precisa vir para a igreja, você não precisa apenas ter momentos com Deus, você pode ser próximo de Deus o tempo todo na sua vida, dirigindo o carro, trabalhando de segunda a segunda, numa viagem, fazendo qualquer outra coisa, você pode estar perto de Deus. Foi o que aconteceu com Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca. Samuel, um menino, ele queria estar perto de Deus, porque quando nós estamos perto de Deus, de repente algo acontece, e podem ser coisas boas, mas também podem ser coisas ruins. De repente um luto, de repente uma pandemia, de repente um desemprego, de repente uma má notícia. Mas também quando estamos próximos de Deus, quando vem o de repente, você recebe como que uma confirmação: eu estou do teu lado, eu estou perto de você, eu sei o que eu estou fazendo com a história. Não perca a fé, porque de repente também o mal se transforma em bem. Aquilo que era ruim, você percebe que era instrumento de Deus para te colocar num caminho de crescimento e maturidade. Aquilo que era uma desgraça passa a ser graça, aquilo que era ódio passa a ser amor, aquilo que era lágrima pode se transformar em riso, a tristeza em alegria, de repente. De repente. Vai me dizer que eu e você estamos preparados para esse número enorme de mortos? Essa semana nós fomos lá na calçada do Hospital Evangélico adorar ao Senhor e interceder em favor de pessoas queridas que estão entubadas na UTI. Você que tem feito parte da campanha de oração, semanalmente, diariamente, várias horas por dia, estamos orando por uma lista enorme de enfermos. Estamos preparados para isso? Se estivermos próximos de Deus, de repente Ele nos usa, de repente Ele se levanta e algo grande acontece para aqueles que estão perto. Porque aquele que está longe, ele não consegue enxergar. Você não sabe exatamente o que está acontecendo aqui no final da Avenida Celso Garcia Cid. Você não sabe o que está acontecendo aqui na Miguel Blasi. Você não sabe o que está acontecendo no final da Norman Prochet. Por quê? Porque você não está próximo o suficiente. Quando estamos próximos, vemos. Quando estamos próximos, fazemos parte do processo. E enquanto nós adorávamos ao Senhor, as lágrimas vieram quando eu comecei a cantar: Senhor, me envolva na tua história. Me envolva na tua história. Ai de mim se não fizer parte da transformação profética. Ai de mim se não me colocar nas mãos do Senhor para fazer parte da história da transformação de pessoas. Ai de mim se eu não cumprir o meu chamado. E isso não é pesado. Para aquele que crê,
ele está próximo o suficiente para descansar. E de repente o Senhor nos chama. Veja o final do versículo 4 até o versículo 10. O Senhor chamou Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a sua cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor já estava chamando, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. E mesmo quase cego, mesmo com a casa sacerdotal em crise, mesmo com os filhos não tementes a Deus, Eli entendeu que era o Senhor. Por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio pela quarta vez e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, teu servo está ouvindo. Sabe o que acontece? O Senhor nos chama pelo nome. É muito lindo a gente ouvir a palavra do Senhor e ler quando diz assim: o Samuel não conhecia o Senhor. Veja, nasceu num lar temente, fruto de um milagre, consagrado desde o ventre, depois de desmamado, entregue para servir ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele ainda não conhecia. Sabe por quê? Porque os nossos filhos não vão ser salvos por causa da nossa fé. Eles serão salvos por causa da fé que eles terão. E mesmo não conhecendo, ele estava no ambiente. Percebe que os pais semearam na vida do filho, e ele estava no ambiente. Ele estava já servindo ao Senhor sem saber. Deus nunca tinha ouvido falar, Deus nunca tinha falado com ele. Mas ele sabia que Deus era poderoso, porque ele mesmo era um fruto de um milagre. Ele já tinha visto o serviço sacerdotal, ele estava próximo o suficiente para se dispor ao Senhor. Quando o Senhor o chamou, ele não me identificou. Depois o Senhor o chamou de novo, ele não me identificou. Depois o Senhor o chamou pela terceira vez, ele não identificou. Mas pela quarta vez o Senhor o chamou, ele disse: ah, Senhor, é o Senhor. Imagina a emoção desse menino dizendo: Deus está falando comigo, quem sou eu? Essa é a minha oração. Às vezes eu digo: Senhor, quem sou eu? Para o Senhor me chamar pelo nome. Deixa eu falar uma coisa para você, olhando nos teus olhinhos. Ele conhece a tua história, querido. Ele sabe onde o calo dói. Ele sabe das páginas mais escuras, aquelas que você tem vergonha. Ele te conhece. Ele conhece, mesmo que a gente ainda não o conhecia, ele já estava escrevendo uma história. Ele te conhece, ele sabe cada dobra do teu caráter, cada página escura do teu álbum de fotografia do passado. Deus te conhece e mesmo assim ele te chama pelo nome. Ele quer você num caminho de serviço. Ele quer você num caminho de sensibilidade. Tenho convivido com uma pessoa muito querida, que não conhecia o Senhor, mas foi chamado pelo Senhor. Sua história está sendo completamente transformada. Não sem dores, não sem lutas. Às vezes a gente tem que pôr umas placas assim, ó, estamos há 25 dias sem acidentes. Às vezes a gente põe assim, estamos há 2 horas sem acidentes. Às vezes a gente põe assim, estamos em acidente. Mas o Senhor insiste em nos chamar. E não apenas pelo nome, mas Ele chama quantas vezes for preciso para que você entre de vez na trajetória que Ele escolheu para a tua vida.
Samuel, Samuel, Samuel. Percebe que Deus aqui não está como que alguém se sentindo vitimizado. Eu estou falando, Ele não está me ouvindo. Deus é Deus, Ele não tem crise emocional, Ele não tem crise de rejeição. Se Ele quisesse aparecer para Deus como apareceu para Moisés, se Ele quisesse falar com Samuel como Ele apareceu em tantas outras passagens bíblicas, Ele simplesmente faria. Mas com Samuel foi assim. Foi uma vez, foi outra vez, foi tantas vezes. Eu me lembro que na adolescência, um dia cheguei em casa arrebentado, já na madrugada, no fundo da minha casa, eu me deitei no chão, olhando o céu, clamando por misericórdia. Tem misericórdia de mim. E mais uma vez, o Senhor me chamou, e com insistência, Ele não desiste, Ele ama, Ele quer o filho por perto, mas às vezes os filhos querem passear. Ele diz: fique à vontade, querido, eu te amo tanto que eu te deixo livre. Mas você tem endereço, você tem casa, você tem um pai. Eu te chamo quantas vezes for preciso, Deus diz a nós, porque Ele tem um propósito. Não pense você que o chamado do Senhor é para fazer qualquer coisa, o que der. Quando Deus Ele olha para os seus filhos, Ele chama pelo nome e fala: eu tenho um projeto específico para você, algo que somente você vai fazer, algo que somente você tem as condições históricas, o patrimônio emocional para desenvolver essa tarefa que eu tenho para você. É um propósito. É muito comum a gente ver em redes sociais, em imagens que chegam no WhatsApp, dizendo assim: bem-vinda segunda-feira, uma página em branco da história. Pois eu vou lhe dizer uma coisa: com Deus não existe página em branco. Cada dia da nossa vida já foi escrita pelo Senhor. Cada dia da minha vida já está no livro do Senhor. O que eu tenho de fazer é apenas ouvi-lo e obedecê-lo, porque eu não sei se é amanhã, eu não sei se é daqui 30 anos, mas Ele tem um propósito para mim que eu preciso cumprir. Então qual é o papel que eu e você devemos ter na presença do Senhor? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor vai fazer por mim hoje? Qual é a tua ação na história através da minha vida? Versículo 11: então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Deus está prestes a fazer algo em Londrina. Deus está prestes a fazer algo no Brasil. Deus está prestes a fazer algo no mundo, na tua família, na tua vida. E o profeta, o servo, aquele que vive em proximidade com o Senhor, ele é levantado para fazer esta mensagem chegar a quem precisa chegar, mesmo que seja de tinir os ouvidos. Neste caso, Deus estava por meio de Samuel anunciando que a família de Eli seria destruída. E nós precisamos olhar para a trajetória bíblica, porque às vezes nós percebemos que coisas ruins estão para acontecer. O processo de ação e reação não é apenas bíblico, mas é físico. O que se planta se colhe, é biológico. Então a gente sabe que ali na frente tem coisa ruim, porque aquilo que foi plantado não pode ser coisa boa. Mas também faz tinir os ouvidos quando nós, junto com a realidade escurecida, nós temos uma mensagem de esperança, nós temos uma mensagem de restauração, uma mensagem que nos coloca de novo no trilho, no centro da vontade do Pai, ainda que faça tinir os ouvidos. Sabe por quê? Olha o que acontece. Eli falou assim: Samuel, se Deus falou com você, eu quero ouvir cada detalhe. Não tem problema se for coisa ruim, fala. Sabe o que Eli falou para Samuel? Versículo de número 18: que ele faça o que lhe parecer melhor. Eli é um sumo sacerdote, já de idade, quase cego. Houve um juízo sobre a sua casa por causa do pecado, por causa do distanciamento. Ele está recebendo do Senhor uma mensagem profética de que as coisas não seriam boas. E mesmo assim ele descansa dizendo: Ele sabe o que faz. Porque esta é a sensação de um coração cheio de fé. Ainda que me doa, ainda que eu não entenda, ainda que eu questione,
ainda que demore um tempo para eu entender, Ele faz o que é melhor. E quem somos nós, o barro, para perguntar ao Criador o que o Senhor está fazendo de mim? Ele é Deus, e a nossa vida está em suas mãos. Ele sabe o que é melhor para você. Então entregue-se, deixe cair as resistências, deixe cair os questionamentos desta vida. A vida com Deus, ela é muito mais singela. Hoje nós estamos vendo discussões acirradas na internet, pessoas que criticam a igreja, linhas doutrinárias, pensamentos teológicos, questionam abordagens de denominações evangélicas, cristãs, católicas, e entram numa discussão sem fim. Pois eu digo que aquele que está nas mãos do Senhor, ele não fica discutindo o sexo dos anjos, ele não perde tempo jogando pérolas aos porcos, ele se levanta para fazer às vezes um ruído, um incômodo, uma palavra, um sim, um não, que no reino dos céus parece tão simples, mas faz toda a diferença, porque qualquer coisa nas mãos do Senhor cumpre um propósito divino e eterno. Ele faz o que é melhor, Ele sabe o que tem nas mãos. Portanto, eu e você precisamos a fazer essas perguntas: o que Deus está falando hoje? Senhor, a minha porção é diária, o pão é de cada dia. Você está pronto para obedecer ao Senhor? Você está pronto para dizer: Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus? Você está pronto para dizer: Senhor, eu quero viver pela fé, eu quero ter esta fé para ouvir e obedecer? Talvez, queridos, olha, a ferida da vida, da alma, às vezes ela é muito complexa, ela demora para ser curada, mas ainda assim Deus está fazendo o que é melhor. Creia, descanse. E se você não tiver força, creia. Se você não estiver sentindo, creia. Se você não estiver ouvindo, se aproxime ainda mais, porque de repente Ele vai te dizer algo. De repente você vai ter um insight, um pensamento, e você não vai ter medo de Cristo. Você não vai ter medo de ser a noiva adornada, vestida de branco. Você não vai ter medo dos olhos de fogo. Você não vai ter medo daquele que é e que reina, e que é soberano, e que está sentado num alto e sublime trono. Você não precisa ter medo de Jesus, porque Ele não está com chicote para te castigar. Ele está com o coração aberto para te acolher e dizer: vem filho, eu te amo, eu te quero perto de mim. Ele vai insistir, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele tem o melhor para você. Jesus Cristo não é uma alternativa, Jesus Cristo não é a última chance, Jesus Cristo é a única chance. Feche os teus olhos por um instante, por gentileza. Somente aos pés de Jesus nós temos fé para ouvir e obedecer. Eu não tenho, você não tem capacidades racionais para entendermos o que Ele está por fazer, para reagirmos ao que Ele está fazendo, mas é ali aos pés de Jesus, próximos o suficiente, com a lâmpada acesa, com os ouvidos aguçados, com o coração aberto, com o rosto em terra. É ali, este é o nosso lugar de segurança. E Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai. Não há outro caminho para o Pai, não há outro caminho para ouvir o que Deus está dizendo, se não for por meio de Jesus Cristo. Então, pergunte hoje para Deus: o que o Senhor está falando comigo hoje? E se você não estiver ouvindo, corra para os braços de Jesus, porque lá é o lugar exato onde você vai ter condições de ouvir. Nós te adoramos, Jesus. Faça esta oração: Senhor, o que o Senhor está falando comigo agora? O que preciso fazer? De que forma posso te obedecer?
transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Posso muito Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneça até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.